Imunologia aí, parte 2. No vídeo passado, nós fizemos uma grande introdução ao sistema imune, né? Então, vimos os tipos de imunidade, a inata e a adaptativa, dando mais ênfase na imunidade inata, e aí por isso nesse vídeo eu quero falar mais sobre a imunidade adaptativa. Também falamos sobre os tipos de imunização, ativa, passiva, quem é o sistema imunológico, quais são as células e os órgãos que o compõem, e por fim, eu ainda expliquei e detalhei um pouco sobre os processos infecciosos e os principais agentes causadores de infecção. Então, dentre aí os principais grupos de patógenos, né, nós aprendemos algumas características gerais sobre bactérias, vírus, fungos, protozoários, e tem também, né, outros patógenos importantes, né, outros agentes causadores de doença, de infecção e de, consequentemente, né, que vão provocar aí uma resposta de defesa natural do nosso organismo, como os vermes, os príons, tá? Mas aí esses daí eu não... eu só comentei, né, mas eu não analisei de forma tão atenciosa, né, feito eu fiz com aqueles outros primeiros grupos que eu citei. Então, bactérias, vírus, fungos, protozoários, a gente viu esses grupos, né, que são, enfim, potencialmente causadores de patologias, né, a gente viu eles mais, de forma mais atenciosa, né, cuidadosa aí, mais direitinho, tá? E aí, nesse vídeo, eu vou querer me aprofundar mais na resposta imune adaptativa. E aí, para isso, obviamente, a gente vai relembrar alguns conceitos básicos da imunologia. Eu vou rever a imunidade inata, porque, assim, pra gente falar de imunidade adaptativa, a gente tem que conhecer a resposta inata, não só porque a imunidade inata ativa a imunidade adquirida, mas também porque as duas atuam em conjunto para combater o invasor, certo? Então, por isso que a gente tem que saber, né, o que é a imunidade inata e quem são aí os seus representantes, né, e componentes, beleza? E aí, né, a gente tem, por exemplo, as células apressadoras de antígeno, APC, principalmente aí as células dendríticas, né, que vão fazer uma ponte entre esses dois mundos, entre esses dois tipos de imunidade, entre a inata e a adaptativa, certo? Então, representando aí uma interface entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, beleza? Então, por isso eu vou fazer meio que um panorama geral inicial sobre os tipos de imunidade e depois a gente detalha um pouco mais, dá mais ênfase, foca mais, né, na adaptativa. E antes de começar o vídeo, duas coisas. A primeira coisa é que eu tenho que deixar um lembrete aí pra mim mesma, é que eu ainda quero gravar vídeos sobre o lado imunológico da febre e os fundamentos do imunodiagnóstico, né? Então, as principais técnicas de imunodiagnóstico e talvez mais pra frente, né, mais vídeos aí sobre a imunologia. Então, por agora, essas duas pendências, tá? Mas, por enquanto, vamos focar aqui mais no geral, né, no básico, para depois a gente ir para esses assuntos que são um pouco mais avançados, né, e futuramente em outros vídeos. Então, tá, registrar essa pretensão de gravar os vídeos sobre aqueles outros dois temas, lado imunológico da febre, fundamentos de imunodiagnóstico, e antes de iniciar mesmo, né, o tema do vídeo, que seria imunidade adaptativa, eu vou trazer algumas curiosidades sobre a imunologia, né? E, enfim, eu vou passar aqui, né? Vou falar algumas informações que chamaram a minha atenção estudando, né, o sistema imune, certo? E aí depois a gente vai entender melhor cada uma dessas afirmativas. A primeira de todas, né, então eu anotei três
informações, meio que 3 curiosidades. A primeira de todas está relacionada à memória, certo? A imunidade adaptativa é uma das características cruciais da eficiência, né, e do potencial dela é a formação de memória, a famosíssima memória imunológica. Então, o que eu pensei aqui, né, é que você lembra de alguém que lhe fez mal, né, o seu sistema imune também, tá? Então, o seu sistema nervoso vai lembrar de uma pessoa que te fez mal, foi escrota com você, que partiu seu coração, e o seu sistema imune, né, vai lembrar de um patógeno que lhe agrediu. Mais especificamente, o sistema imune adaptativo aí relacionado à formação de memória imunológica, né? E aí, quando aquele patógeno vier, né, lhe peitar, assim, outra vez, a sua imunidade adaptativa, ela já vai ter uma resposta muito mais rápida e forte, né, para aquele invasor, porque o corpo já conhece, né, já teve um contato, seja através de vacina, seja através de uma infecção antiga, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, sim. E aí eu pensei, né, nessa frase como uma forma da gente ter em mente, né, de maneira assim mais dramática, esse papel fundamental da imunidade adquirida, que é a formação de memória, né, que é uma imunidade de longo prazo, tá? Até porque, né, quando a gente pensa em memória, né, a gente acha que é um processo muito mental, né, que é hipocampo, amígdala, córtex, que é só o sistema nervoso que forma a memória, mas eu tive um professor, né, que ele dizia que quase tudo no seu corpo tem memória. Então, a memória muscular, tá? Você fica um tempo sem fazer um exercício físico, mas quando você volta a fazer, né, não é como se você estivesse fazendo pela primeira vez. É mesmo que você tenha regredido aí e tal, tem um pouco mais de dificuldade, porque passou um tempo sem fazer, o seu corpo tem a memória, né? E consegue executar aquele movimento de forma mais, assim, tipo, mais assertiva, né? Do que se fosse a primeira vez que você estivesse tendo contato com aquele exercício. Então, a memória muscular, nós temos a memória imunológica e é claro que nós temos a memória, né? Do sistema nervoso central, né? A memória ali do encéfalo, que é aí a memória subjetiva, né? Então, pessoas e momentos e histórias, informações também objetivas, né? Conhecimento e, enfim, né? Do que o seu sistema nervoso está aí armazenando. Então, se você lembra de alguém que lhe fez mal, o seu sistema imune também vai lembrar, tá? Aí, ok. Outra coisa também que eu ia falar sobre o sistema imune. O nosso corpo tem aproximadamente isso aqui. Isso aqui. De células nossas, tá? O resto é microbiota, beleza? Então, aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 13 células humanas, tá? Em um organismo adulto. Dentre essas 3 vezes 10 elevado a 13, sabem quantas são linfócitos? Pensa aí. Sei lá, alguém pode pensar 10 a sexta, né? Que é 1 milhão. Alguém pode pensar 10 a nona, que é 1 bilhão. Na verdade, nós temos 10 elevado a 12 linfócitos, tá? Não são 10 elevado a 12 só células da imunidade, são 10 elevado a 12 linfócitos, que são as principais células da imunidade adaptativa. E aí, eu com a minha matemática maluca, né? Eu pensei que, tipo assim, pra descobrir se eu tenho 10 elevado a 12 linfócitos, aí pra eu descobrir quantas células sobram, eu achei que era fazer
que nem como se fosse uma divisão de potências, né? Que fazer 10 elevado a 13 menos o 13 menos 12, né? Os expoentes subtraem. E aí iria sobrar 10 células. Eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aqui nos meus cálculos da minha matemática, porque 10 elevado a 13, né? Se eu fizesse dessa forma, né? Que 10 elevado a 13 menos 10 elevado a 12, sendo 10 elevado a 13 menos 12, ia dar 10 elevado a 1, que é 10. Então só ia sobrar 10 células do nosso corpo. Aí depois eu descobri que, né, pra você subtrair potências, né, tem que fazer uma conta lá diferente. E aí sobram mais ou menos 9 vezes 10 a 12 células, tá? Então, assim, maravilhoso o meu cálculo. Basicamente, os linfócitos, né, representam uns 20% de células aí no nosso sangue. A grande maioria das nossas células são hemácias, né? A gente tem, parece que é 2 vezes 10 elevada a 13 hemácias circulantes, tá? Então, é muita hemácia. E aí, pronto. E aí, tá. Então, nós temos 10 elevado a 12 linfócitos. E daí? Dentre esses mais ou menos 10 elevado a 12 linfócitos, nós temos 3 principais tipos de linfócito. Né? Nós temos 3 tipos de linfócito. B, T e os NK, o natural killer. O natural killer são as células da imunidade inata, então descarta, porque a gente está falando de imunidade adaptativa. Então, linfócitos da imunidade adaptativa, T e B, tá? Dentre uma mesma família de linfócitos, tô falando da família de linfócitos T, você tem uma grande variedade de linfócitos T dentro dos próprios linfócitos T. Como assim? Um linfócito T vai expressar um receptor para um antígeno. Um outro linfócito T vai expressar outro receptor para outro antígeno. Então, agora a gente tá falando de outra característica maravilhosa, tá? E essencial da imunidade adaptativa, que é a especificidade. Então, cada linfócitozinho T ou B vai expressar um receptor específico para um antígeno específico. E isso dá uns 10 elevado a 12 tipos de receptores diferentes. Juro, não é brincadeira. É por isso que a resposta imune adquirida, ela é tão específica para um antígeno. E aí eu ficava pensando, caramba, se o corpo, nem conhece um antígeno, como é que ele produziu vamos dizer assim, voltando, perdão, só para entender melhor. Vamos dizer assim, uma bactéria que apareceu, que começou a expressar um antígeno recentemente por mutação. Então, esse antígeno não existia na natureza antes, vamos dizer assim. Como é que o meu corpo já tinha um receptor para esse antígeno, se esse antígeno nem existia na natureza? Tu tá entendendo? Se o meu corpo nem conhecia esse antígeno, como é que a gente... O que acontece é que o processo de formação dos receptores para antígeno nos linfócitos é um processo que envolve muita recombinação gênica e muitas sequências gênicas diferentes. Então, isso dá muitas possibilidades, assim. Para quem entende probabilidade, realmente você consegue formar uma grande variedade de receptores. E é muito provável que esse receptor, ele tenha um antígeno específico para ele, né? Por quê? Porque imagina que eu sou uma fábrica de cadeados. E aí eu, aleatoriamente, de maneira aleatória, eu produzi, eu joguei no mundo 10 elevado a 12 cadeados diferentes. E aí eu peço pra você assim, me dê uma chave. Essa chave muito provavelmente vai se ligar com um dos cadeados. E é a mesma coisa que acontece no sistema imune adaptativo, tá? Você tem uma grande variedade de receptores, né, na superfície aí dos linfócitos. E é muito provável que exista, que no caso, um antígeno que entrou no seu organismo, né, vá
se ligar com um receptor. Porque os receptores, né, existe uma variedade, uma diversidade muito grande de receptor. Não sei se isso ficou claro, mas estou tentando falar, né, das características da imunidade adaptativa através dessas curiosidades. Então, vou dar outro exemplo, que eu achei bem emblemático. Eu não conheço muito sobre farmacologia, né? Mas eu estava escutando um podcast sobre farmacodinâmica. E aí, eles comentaram que muitas vezes, né, algumas moléculas exógenas, sejam elas naturais ou artificiais, elas ajudam a gente a descobrir coisas no próprio corpo humano que a gente não conhecia. Um exemplo disso, né, é o THC e o canabidiol, que são as moléculas ativas, né, presentes na planta cannabis sativa, né, e aí elas vão estimular uma região, né, um sistemazinho no nosso sistema nervoso central, que são os sistemas endocannabinoides. Então, esses sistemas endocannabinoides, eles foram descobertos através, né, das moléculas presentes na cannabis, do THC, do canabidiol, porque viram que, quando eu ingeria essas substâncias, elas estimulavam, né, esses sistemas endocannabinoides. Só que aí ficaram assim, caramba, a gente não conhecia esse sistema, e agora a gente tá conhecendo porque, por causa do consumo, né, de uma molécula exógena que está estimulando esse sistema. Então, será que o meu corpo ele tem um sistema para responder só a essas moléculas exógenas? Tipo assim, não tem nada no meu corpo que é estimulado por esse sistema, porque eles não conheciam o que do corpo, o que estava no corpo que estimulava esse sistema. Eles só conheciam o que estava de fora do corpo, que quando entrava no corpo, estimulava esse sistema. E aí eles ficaram, caramba. Então, o meu corpo tem partes, né, tem sistemas só para responder a essas coisas de fora. Então, tem um sistema só para responder a maconha. Mas aí, depois, foram descobrindo, né, enfim, algumas moléculas endógenas que estimulavam esses sistemas, esses receptores endocannabinoides. Então, um exemplo, né, que ficou bem conhecido foi a anandamida, que é um neurotransmissor que está associado aí à sensação de alegria e tal, né? Ananda significa alegria, tá? E a anandamida vai estimular os receptores endocannabinoides. Então, a gente não tinha o sistema endocannabinoide só para responder a maconha, entendeu? Tinha coisa de dentro. E aí, eu fiz um pouco essa relação com o sistema imune, porque eu ficava tipo, caramba, como é que o sistema imune produzia um receptor para um antígeno que às vezes nem existe na natureza, ou que não existe ainda. Enfim, sabe como é que tem essa variedade tão grande de antígeno? Ou, desculpa, de receptor para antígeno. E aí, justamente, depois eu entendi que era um processo, né, que envolve muitos arranjos gênicos e, enfim, muitas sequências de genes que vão ser ordenadas de forma aleatória, produzindo um receptor altamente específico. E aí você vai ter, sei lá, 1 a 100 células com esse mesmo, de linfócito, né, com esse mesmo receptor. Então, é muito, muito pouco. Mas aí, quando esse antígeno, né, que vai se ligar a esse receptor, entra no corpo e estimula esse receptor, se liga a esse receptor, aí você vai ter a proliferação desses linfócitos que produzem esse receptor para esse antígeno. Tá entendendo? E aí o que acontece é a proliferação, né? Também ocorre a formação das células de memória. E com isso você tem, né, com a proliferação dessas células que tem esse receptor específico para esse antígeno específico, você tem uma resposta, né, altamente específica. Tá? Muito massa, muito legal. E isso envolve um grande processo de checagem, né, de seleção do corpo, de que linfócito vai ficar ou não, porque os linfócitos eles expressam uma variedade tão grande de receptores, cada receptor específico para um antígenozinho específico, que isso pode acabar produzindo, né, sem querer, de maneira aleatória, um receptor para uma molécula do seu corpo, ou seja, para o que a gente chama de molécula selfie.
E aí, nisso, o seu linfócito teria um receptor, né, para se ligar, né, para ver como antígeno uma parte, uma molécula sua. E aí, isso geraria, né, uma resposta autoimune, você se autoagredindo. Então, existe um processo de seleção, tá? Principalmente no timo, chamado educação química, com os linfócitos T, para que não haja o reconhecimento de moléculas selfie, para que não haja a formação de receptores que reconhecem, né, moléculas exógenas, moléculas selfie, certo? Então, substâncias e enfim, componentes, elementos do seu próprio corpo, ok? E aí, isso explica, né, porque o implante, isso explica porque transplantes de órgãos ou enxertos de gêmeos monozigóticos, então um gêmeo, né, univitelino que doou para o seu gêmeo um órgão, não há rejeição, porque eles têm, né, o DNA ali idênticos, tá? Então eles vão estar, não vão produzir um receptor para molécula selfie, né? E aí eles vão estar recebendo de alguém que produz as mesmas moléculas e tal. Enfim, não sei se deu pra entender, mas basicamente essa ideia, ok? E eu acho isso muitíssimo interessante. E a gente vai falar mais sobre os linfócitos, né? Os linfócitos, a gente conversou que tem os NK, Natural Killer, que vão atuar na resposta inata, e tem os da resposta adaptativa, que são os linfócitos T e B. E outra dúvida que eu sempre ficava, assim, quando eu tava estudando, é tipo assim, caramba, se tem linfócito B e tem linfócito T, deve ter o linfócito A, o C, o D. Não tem. Só tem linfócito B e T. E por que a gente chama, né, um de B, outro de T, né? O que significam essas letras? Então, basicamente é o local onde cada um vai amadurecer. A gente viu no outro vídeo, eu não vou ficar falando essas coisas, a gente viu no outro vídeo, porque às vezes a pessoa não viu o outro vídeo, né? Então, vê. Existem os órgãos, né, tecidos linfóides primários e os secundários. Os primários é onde ocorre o amadurecimento dos linfócitos. E são eles, né, a medula óssea e o timo. Na medula óssea ocorre o amadurecimento de linfócito B, de bola. E no timo acontece amadurecimento de linfócito T, de timo, certo? E os órgãos e tecidos linfáticos secundários, né, seriam os órgãos que armazenam os linfócitos já maduros, tá? Então, são as casas dos linfócitos que já estão, que já foram amadurecidos, né? No timo, no caso do linfócito T, ou na medula óssea, no caso do linfócito B. E aí, quem são os órgãos de tecidos linfáticos secundários? Linfonodos, baço, os tecidos linfáticos associados à mucosa, né? Então, placas de Peyer's no intestino, o tecido linfático associado aos brônquios, no pulmão, tá? E aí, beleza. Então, voltando para aquela pergunta, né? Da onde vem a letra B de bola para o linfócito B e por que o linfócito T é chamado de linfócito T com essa letra T? Basicamente, é o lugar onde cada um amadurece. O linfócito B amadurece na medula óssea, que em inglês é bone marrow. E o linfócito T no timo. Então, por isso o linfócito B e T. É onde cada um amadurece. Os linfócitos B e T virgens, né? Quando eles, quando eles não estão ativados, quando eles não estão nos estados de efetores, tá? Eles são muito parecidos, tá? São quase indistinguíveis morfologicamente, inclusive a microscopia eletrônica. Você não vai saber dizer se isso é o linfócito B ou o linfócito T, mas eles expressam grandes diferenças, tá? Quando eles estão ativados, quando eles estão agindo como células efetoras, né, na resposta imunológica. E aí o linfócito B, né, vai ter muito retículo endoplasmático granuloso, né, para produção e secreção ali dos anticorpos. E o linfócitos T, por outro lado, né, já tem menos REG, vão ter mais ribossomos livres, enfim, então você consegue diferenciar mais, né, quando eles estão
os tipos de linfócito T ou B quando eles estão ativos, quando eles estão atuando, quando eles estão na forma de células efetoras. E é isso, tá? Então, vamos falar aqui, ó. Lembra que a imunidade inata, ela constitui nossa primeira e segunda linha de defesas. Nós temos as barreiras cutâneas, então pele, as mucosas, tá? Secreções como saliva, lágrimas, tudo isso vão servir como uma primeira barreira, né? Que impede ou visa evitar a entrada, a invasão dos patógenos, né? Nos nossos órgãos e tecidos internos, beleza? Então, na pele, por exemplo, você tem uma camada grande ali de células mortas e muito aderidas, isso dificulta, né, o estabelecimento e a entrada do patógeno, beleza? Na saliva, né, em outras secreções lacrimais, por exemplo, você tem moléculas microbicidas, muitas vezes, né, proteínas como defensinas, enfim, que vão ter uma ação antimicrobiana e podem ali já neutralizar os patógenos. O próprio ácido estomacal também constitui essa primeira linha de defesa. Só que aí, se o patógeno conseguir entrar, se ele conseguir ultrapassar essa primeira barreira, essa primeira linha, aí a gente tem, né, a ativação das células da imunidade inata, os fagócitos, como macrófagos, neutrófilos, né, que vão ter receptores de reconhecimento padrão, que eles vão reconhecer alguns padrões moleculares associados a patógeno, ou basicamente moléculas conservadas de patógeno, como LPS o lipopolissacarídeo, né, na parede celular, na membrana externa de bactérias gram-negativas, reconhece peptidoglicano na parede celular das bactérias, RNA viral, DNA bacteriano. Então, reconhecem os padrões associados a moléculas de patógeno. Então, padrões moleculares associados aos patógenos, né, que são os PAMPs. E eles reconhecem através desses receptores, que são os receptores de reconhecimento padrão, ou PRRs, e temos grandes exemplos aí de PRRs, temos os TLRs, tá? E temos outras famílias também. Os TLRs são os mais famosos, né? São os receptores Toll-like, que eles parecem com o Toll, que foi descoberto, né, na mosca da fruta, então ficou com esse nome Toll-like receptor. E aí vão reconhecer, né, alguns PAMPs importantes, como a LPS, no caso do TLR4, aí, enfim, outros PAMPs, tá? Então, a resposta inata, ela reconhece esses padrões moleculares associados a patógenos através desses receptores de reconhecimento padrão, e aí elas vão recrutar a imunidade adaptativa. Enquanto isso, também elas promovem algumas respostas, algumas reações de defesa gerais, como fagocitose, né? Enfim, e são altamente ativados, principalmente nos locais de infecção. E aí, elas vão ativar a resposta adaptativa, principalmente através das células apresentadoras de antígenos, APCs, que, como eu comentei no começo, vão fazer essa ponte, né, entre a inata e a imunidade adaptativa. As células APC, como as células dendríticas, elas vão fagocitar o patógeno, ou enfim, uma parte do patógeno, e aí elas vão colocar uma parte desse patógeno exposto numa molécula de superfície chamada MHC2. A gente tem dois tipos de MHC. Os MHC são as moléculas de histocompatibilidade. E aí tem dois tipos de MHC, tem o MHC1 e o MHC2. O MHC, eles têm a função de apresentar antígenos aos linfócitos T, de tatu. E basicamente o MHC1, ele tem uma porção mais intracelular, tá? Mas ele também se expõe assim para fora da célula. E ele tá presente em basicamente todas as células nucleadas do corpo. Então, quando os linfócitos T estão circulando ali na linfa, no sangue, né, eles ficam vigiando, né, se tem algum MHC expondo algum antígeno em alguma célula. E aí, se tiver, né, aí vai ativar ali, por exemplo, o linfócito T citotóxico, vai matar aquela célula, tá? E os MHC2, eles são exclusivos ali
das APCs, das células apresentadoras de antígeno. E tem uma porção mais extracelular e vão expor, com uma mão mesmo, vão expor o antígeno ao linfócito T. Então, eles vão fagocitar ali o antígeno e expor depois, né, por exemplo, no órgão linfático secundário, feito o linfonodo, o antígeno, né, através do ômega C2 para o linfócito T. E aí o linfócito T vai ser ativado e aí vai ajudar a ativar linfócitos B. Alguns vão migrar para o local de infecção, né, para ajudar ali na resposta, ativando mais células da imunidade inata, como macrófagos, neutrófilos, ativando mais linfócitos T, né, como os citotóxicos, enfim, beleza? Vão secretar também citocinas e tal, que vão ajudar a mediar e coordenar a resposta imune, certo? Recrutar mais células, enfim, ok? Então, ó, resposta inata e resposta adaptativa atuam juntas para eliminar patógenos. A resposta adaptativa é altamente específica a um antígeno. A resposta adaptativa, ela está relacionada à atuação dos linfócitos. Quais? Linfócitos T e B. A imunidade adquirida elimina e destrói o patógeno invasor e quaisquer moléculas tóxicas que eles produzem. É capaz de distinguir entre antígenos muito semelhantes, então essa característica de especificidade. O antígeno é uma molécula que vai se ligar a um anticorpo. Então, eu me lembro de Patrícia definindo o antígeno, né, como uma molécula capaz de interagir com os receptores. E de primeiro eu não entendi, mas agora faz muito sentido para mim, né, porque tanto o linfócito T como o linfócito B vão ter receptores na superfície das suas células. E aí são receptores bem específicos, né, cada um vai ser específico para um diferente antígeno. E aí, os receptores presentes nos linfócitos T são chamados TCRs, tá? Receptores de célula T. E nos linfócitos B são os BCRs, receptores na célula B, tá? Os BCRs são os anticorpos, tá? A gente vai ver que os anticorpos são proteínas, ali com 4 cadeias, né? Duas pesadas e 2 leves, que podem tanto, né, tá na superfície ali da célula B, como também podem estar circulando livremente, né, serem secretados pelas células B, pelos plasmócitos e ficarem circulando ali no corpo, tá, na forma solúvel, beleza? E os linfócitos T vão ter seus receptores específicos ali na membrana plasmática. E aí o antígeno é justamente uma molécula que é capaz de interagir com os receptores. Tipo assim, quando a criança aparece pela primeira vez, eu não entendi, mas agora faz todo sentido do mundo, tá? Então o antígeno ele vai interagir com o receptor, né? Um receptor TCR específico para aquele antígeno, tá? Um anticorpo que é produzido, né, pelo linfócito B. Então, vamos ver aqui a resposta adaptativa, né? Ela pode ser mediada por anticorpos, no caso, quando as células B são estimuladas a secretar as imunoglobulinas ou anticorpos que se ligam ao antígeno, inativando esse antígeno, ou então, né, ajudando a formar um complexozinho ali que vai ser facilmente fagocitado pelos macrófagos. E tem a resposta adaptativa mediada por células T, que é quando a célula T ela reage contra um antígeno que foi apresentado a ela na superfície das APCs, através daquela moléculazinha de histocompatibilidade tipo 2 presente na APC, né? A superfície ali da APC. Linfócitos presentes no sangue, na linfa, nos órgãos linfóides. Linfócitos B amadurecem no bone marrow, né, no timo, na medula óssea, e os linfócitos T amadurecem no timo. A imunidade adaptativa é ativada principalmente nos órgãos linfóides periféricos. Então, os padrões moleculares associados a patógenos ativam as células dendríticas, e as células dendríticas, por sua vez, ativam as células T nos órgãos linfóides periféricos. Algumas células T migram para o local de infecção, algumas permanecem no órgão linfóide, ativando outras células T e B.
E como é que os linfócitos eles se originam, né? Então, basicamente, durante o desenvolvimento embrionário, existem meio que 3 ondas hematopoéticas, ou seja, são ondas, né, que acontecem em períodos específicos e que vão acarretar ou propiciar o desenvolvimento aí, a formação das células sanguíneas. Aí tem a primeira onda, né, que é a onda ali no saco vitelino, tal, que vai formar já alguns macrófagos que já se disseminam para alguns tecidos. Aí tem a onda pré-definitiva, né, quando ocorre a colonização ali já inicial do fígado fetal e mais formação de macrófago, de monócito. E aí em seguida tem a onda definitiva, em que o fígado fetal e a medula óssea estão produzindo células sanguíneas, mas aí depois a medula óssea passa a ser o órgão permanente de síntese, né, das células sanguíneas. E a gente tem 2 linhagens de células sanguíneas, né? Tem a linhagem linfóide, que vai dar origem aos linfócitos, e tem a linhagem mieloide, que dá origem às outras células sanguíneas. Então, os outros tipos de leucócito e também hemácias, enfim, tá? E as plaquetas, né, que são tipo fragmentos de célula. Aí, pronto. Então, você tem durante a vida embrionária, né, já a formação das células tronco hematopoéticas multipotentes, que vão poder originar qualquer tipo de célula sanguínea. E aí, né, por processo de diferenciação, se você quiser direcionar essa diferenciação para a formação de linfócitos, então você tem ali, né, um processo que envolve vários fatores, várias moléculas, né, de ativação, de inibição, supressão de genes. Mas aí você direciona, né, as células tronco hematopoética muito potentes para formarem uma célula progenitora linfóide comum, e aí que vai dar origem ao linfócito ou T ou B, né, a depender ali do processo de diferenciação, né, dos genes que foram ativados e suprimidos e tal. E aí eu não vou detalhar muito esse processo, tá? Mas, ó, vê, quando um antígeno ativa um linfócito, ou seja, se liga a um receptor presente na membrana do linfócito, aí se for um linfócito T, você vai ter a ativação desse linfócito, né? E aí agora a gente vai ter uma célula T efetora, que vai secretar citocinas, né? Que pode ou permanecer ali no linfonodo, né? No órgão periférico, para ativar mais linfócitos T, para ativar linfócito B, como também pode migrar para o local de infecção, onde, enfim, vai secretar ali várias moléculas mediadoras. E tem 3 tipos de linfócito T, né? Tem as T citotóxicas, que matam células infectadas, as T auxiliares, ou células cancerígenas também, tá? As T auxiliares, que ativam macrófagos, APC e linfócitos, e tem as T reg, que param o processo. Eu me lembro que quando eu estudei os tipos de linfócito T pela primeira vez, eu tive contato com um termo, né, chamado CD. Então, para mim, o linfócito T citotóxico era o TCD8. Para mim, o linfócito T auxiliar era o TCD4. E o linfócito T-reg era o TCD25. Na verdade, o T-reg é o CD4 também. Na verdade, CD é um grupo de moléculas que vai caracterizar uma população de células e que vão estar expressas ali na célula, certo? E aí, os linfócitos, eles têm vários tipos de CD. Mas aí, os linfócitos T-reg, eles expressam altas quantidades de CD25, mas eles também expressam CD4. Então, são os TCD4, tá? Os T auxiliares também são TCD4. Não tô dizendo que é a mesma célula, tô dizendo que eles expressam, né, esse CD em altas quantidades, né? Que, enfim, existem vários CD. E os T citotóxicos, né, que são mais caracterizados pela presença de CD8. Não quer dizer que não tem outros CDs na sua membrana. Não sei se tem, não sei quais tem, beleza? Mas basicamente é isso que eu entendi sobre os CDs, e aí tô fazendo essa observação aqui, caso alguém também tenha essa dúvida. Pronto, no caso de um antígeno que ativou um linfócito B, né? Então, a partir disso, você vai ter um linfócito B ativado, ou seja, uma célula B efetora,
que vai secretar imunoglobulinas. Então, tem uma ação à distância, porque essas imunoglobulinas ficam circulando no sangue. E aí, a forma mais diferenciada da célula B é em plasmócito, né, ou célula plasmática, que vai secretar altas e altas quantidades de anticorpos. Aí a teoria da seleção clonal, que a gente comentou um pouco, um animal vertebrado, ele gera uma vasta diversidade de linfócitos, aleatoriamente. Então, com diversidade de linfócitos, eu digo linfócitos que vão expressar diferentes receptores nas suas membranas, né? Cada linfócito vai ter um receptor específico para um antígeno, certo? E você vai selecionar depois, em seguida, né, os linfócitos que podem reagir contra antígenos estranhos. Então, você vai, tipo, dizer, ó, esse linfócito aqui está expressando um receptor para uma molécula selfie, tá? Para uma molécula que o meu organismo produz. E eu não quero que meu corpo reaja contra eu mesma, né? Eu não quero que meu corpo se defenda de eu mesma. Então, a gente pode eliminar esse linfócito, se for o linfócito T, normalmente é isso que o timo faz. Ou no caso do linfócito B, ele meio que apaga esse receptor e expressa outro. Então, é como se na medula óssea fosse um processo de seleção menos rígido, tá? E que tem essa outra chance do linfócito B expressar outro receptor, né? E desfazer esse receptor que iria reconhecer uma molécula selfie. Então, ocorre essa seleção dos clones, né? Que são capazes de reagir a moléculas estranhas, a antígenos, né? Vamos dizer, exógenos, ok? Não necessariamente exógenos, mas assim, estranhos, tá? Que não são normais pra estar na gente. Aí pronto. Aí quando o linfócito encontra o seu antígeno específico, né? Aí ele começa a proliferar, que é o que a gente chama a expansão clonal, aquele clone de linfócitos que tem um receptor para aquele antígeno. Quando ele se encontrar com o seu antígeno, aí ele vai proliferar e essa é a expansão daquele clone, tá? Daquela linhagem clonal. E, então, uma célula virgem que nunca teve contato com o seu antígeno, quando se liga, né, ou quando seu receptor se liga a um antígeno, vira uma célula efetora, que pode virar uma célula de memória ou pode morrer depois do processo. E as células virgens também podem virar diretamente células de memória sem precisar passar pela fase de efetora, ok? Então, a memória imunológica, né, e tal, tem a ver com aquele gráficozinho que muitas vezes a gente vê da resposta imune primária, que é um pouco mais lenta, né, porque exige justamente esse processo de ativação lá dos linfócitos e a expansão dos clones de linfócitos específicos para reconhecer aquele antígeno, mas quando você tem uma resposta imune secundária, ela já é mais rápida, mais poderosa, certo? Porque teve porque tem já, né, a célula de memória, muitos anticorpos que foram secretados em uma infecção inicial, né, enfim, uma infecção primária, eles podem ficar ali circulando durante anos ou até durante a vida toda do animal. Então, quando aquele antígeno, quando aquele patógeno chega de novo, você já tem um anticorpo prontinho lá, né, em altas quantidades circulando, e pronto para inativar o antígeno. Então, células B vão produzir e secretar anticorpos que se ligam a vírus e toxinas, outros patógenos invasores, e vão inativá-los ou recrutar soldados inatos, como alguns leucócitos, e componentes do sistema complemento. Então, eu tinha esquecido de falar disso, mas a ligação de um antígeno com anticorpo também pode ativar o sistema do complemento através da via clássica de ativação do complemento. Basicamente, o objetivo de você ativar as proteínas do sistema do complemento é a formação de C3, tá? De C3 que vai se fragmentar em C3A, que serve como anafilotoxina, e C3B, que é uma opsina, né? Vai opsonizar ali, ou seja, vai marcar
os patógenos, as células de patógeno, para o macrófago vir fagocitar, né? Então, o macrófago vai conseguir reconhecer muito melhor as células etiquetadas, marcadas, né? Pelo C3b, beleza? Aí, nos mamíferos existem 5 classes de imunoglobulinas, tá? Tem IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Cada célula B tem aproximadamente 10 a 15 receptores específicos de antígeno na membrana plasmática. O receptor da célula B, né, um anticorpo, é a imunoglobulina. Quando o antígeno extracelular se liga ao receptor da célula B, a proteína transmembrana é associada ao receptor, ativa uma via de sinalização intracelular, tá? E aí você vai desencadear ali uma resposta. Anticorpo tem 4 cadeias polipeptídicas, 2 leves, 2 pesadas. Nas leves você tem 225 aminoácidos cada. Então, ó, são 4 cadeias, 2 leves, 2 pesadas. Nas leves você tem uma com 220, outra com 220. Elas são idênticas entre si, certo? Idênticas. E as 2 pesadas são também idênticas entre si, tá? E cada uma das pesadas vai ter 440 aminoácidos. E aí, os anticorpos, né? Tá, vamos lá. O anticorpo ele tem um formatinho de Y. Vamos desenhar, né? Um Y. Então, aqui. E aí, aqui você teria 2 cadeias pesadas. E aqui, 2 para cá, 2 leves. Para cá, leve, leve, beleza? E aí, cada bracinho do Y, certo? Ou seja, cada cadeia leve vai ter um sítio de ligação para o antígeno. E aí, basicamente, esse sítio de ligação vai se ligar a uma parte do antígeno chamado determinante antigênico, ou epítopo. Epítopo, alguma coisa assim. Determinante antigênico, tá? A mesma coisa. Massa. E o que é o IgA, o IgD, o IgM que a gente fala, né? São as classificações das imunoglobulinas. Elas são classificadas de acordo com a sua cadeia pesada, tá? Então, imunoglobulinas que expressam cadeia pesada alfa vão ser classificadas, né, como imunoglobulinas A, IgA, certo? Porque tem cadeia pesada no tipo alfa. Então, as que tem cadeias pesadas delta são as IgD. As que tem cadeias pesadas tipo gama, IgG. Aqui tem cadeia pesada tipo Mi, IgM, tá? Então, os anticorpos são classificados de acordo com o tipo de cadeia pesada, né, que eles vão possuir, apresentar, expressar. Os IgAs estão mais presentes em secreções. Os IgDs... Não, vamos começar com o IgM, que o IgM é meio que o primeiro de todos, tá? Ele é o inventor. Eu gosto dessa expressão, mas ele é o primeiro, né? E aí, o IgM, portanto, né, é sempre a primeira classe de imunoglobulinas produzidas. Então, a imunoglobulina que está em toda a célula B, virgem, matura, tá? E aí, quando essa célula B, né, ela fica madura, ela deixa a medula sanguínea, ela começa a sintetizar IgD, certo? Então, o IgD seria depois de já ter IgM, ok? E aí, o IgM, ele vai estar mais presente, né, em infecções recentes, e ele é capaz de ativar o sistema do complemento pela via clássica. Tem algumas também diferenças químicas, né? Tanto que essa classificação dos tipos de imunoglobulinas é uma diferença completamente química, tá? Mas ela é importante, assim, para várias funções biológicas. Porque, por exemplo, o IgE, ele vai ter um tipo de cadeia pesada, e nessa cadeia pesada, na porção finalzinha, assim, você tem um receptor... Não, desculpa, você tem uma moléculazinha chamada FC, que vai se ligar a um receptor FC. E aí, os receptores FC que vão reconhecer essa porção do IgE estão presentes, por exemplo, em mastócitos, tá? Em
mastócito e basófilo, tá? E aí vão, quando se ligar, né, vão, tipo, poder se ligar a antígenos e esse antígeno estimula o mastócito, por exemplo, a secretar histamina, fatores que ativam eosinófilos, que também se ligam a IgE e aí vão matar parasitas, enfim. Então, tipo, meio que as diferenças químicas, né, entre as cadeias de cada imunoglobulina vão determinar ali algumas atividades biológicas, tá? Alguns processos. Então, voltando aqui, né, falamos do IgM, do IgG, falamos do IgM e do IgD. Agora falando do IgG um pouco, né, que tem a cadeia pesada gama. O IgG também é capaz de ativar o sistema do complemento quando o anticorpo de IgG está ligado ao antígeno, isso vai ativar o complemento através da via clássica. E o IgG também ativa fagócitos através dos receptores Fc para IgG, quando o antígeno está ligado ao anticorpo. Alguns dos anticorpos IgG podem atravessar a placenta, né, e passar para o feto. E aí nós temos também os IgA, que estão mais presentes em secreções, né, lágrimas, saliva. Então, o IgG, alguns passam para o feto através da placenta, porque a placenta apresenta alguns receptores de Fc que se ligam às moléculas de IgG. Então, por um processo de transcitose, o IgG alcança o sangue fetal. Uma observação, né? Somente IgG e IgM ativam o sistema do complemento e é quando eles estão ligados a um antígeno. Quando essas imunoglobulinas estão ligadinhas a um antígeno, né? Isso vai ativar o sistema do complemento. O IgE, né? O IgE, a gente comentou que, os mastócitos e os basófilos. Os basófilos são... Os mastócitos são células do tecido conjuntivo. Os basófilos são células... são leucócitos, tá? Tipo granulócitos. E aí, tanto mastócitos como basófilos vão ter receptores Fc para os Fcs de IgE, né? Então, quando o IgE encontrar esses receptores em mastócitos ou em basófilos, vão se ligar. Essa ligação entre o IgE e o receptor Fc no mastócito ou basófilo vai funcionar como receptor natural de antígeno. Então, quando o antígeno chegar, a ligação com o antígeno, né, vai levar o mastócito ou basófilo a secretar histamina, outras aminas biologicamente ativas, e no caso do mastócito, né, fatores que ativam os eosinófilos, que se ligam a IgE, matam parasitas quando estão ligados a IgE e tal. A histamina, né, é uma proteína importante porque tem a função de vasodilatação. Então, vai promover, né, a expansão ali do vaso para que mais sangue chegue ao local de infecção e mais células sanguíneas, consequentemente, cheguem ali, tá? A intensidade da interação antígeno-anticorpo depende da afinidade de sítios de ligação ao antígeno. A interação antígeno-anticorpo é a soma de ligações não covalentes, forças relativamente fracas. É uma interação reversível, determinados antigênicos que ligam ao sítio de ligação. Tá muito específico já. Mas basicamente é isso. E eu acho que eu entendi, velho. Eu acho que eu entendi. Os sítios de ligação, né, presentes em cada uma das cadeias leves da imunoglobulina, eles são idênticos entre si, tá? Existem outras diferenças químicas e particularidades dentro das próprias imunoglobulinas. Tem, tipo, das cadeias leves, tem 2 tipos, tem K e tem outra lá, lambda, sei lá. Que saco! E aí tem umas coisinhas também a mais, tipo, as unidades, né, das imunoglobulinas. A maioria das imunoglobulinas são monômeros, mas, sei lá, os IgM, por exemplo, né, na maioria das vezes estão na forma de pentâmero. Os IgA no sangue são monômeros, mas nas secreções estão na forma de dímeros. Então, tipo, são essas particularidades bem químicas
sobre essas moléculas, tá? É isso. Gente, então, só fazendo um adendo sobre os anticorpos, a gente viu que os anticorpos são proteínas que contêm 4 cadeias, 2 cadeias leves, 2 cadeias pesadas. As 2 cadeias leves, elas são idênticas entre si, e as 2 cadeias pesadas são idênticas entre si, tá? Cada cadeia vai ter uma região constante e uma região variável. A região variável vai formar o sítio de ligação. E aí, uma região variável da cadeia leve se junta com a região variável de uma cadeia pesada e forma um sítio de ligação. E aí, a mesma coisa ocorre, né, com a outra cadeia leve e com a outra cadeia pesada. E aí, então, para um anticorpo, você tem 2 sítios de ligação para o antígeno, certo? Nos mamíferos, né, encontramos 5 classes principais de anticorpos. Os anticorpos são classificados de acordo com a sua região constante da cadeia pesada, tá? Então, para classificar um anticorpo, olha para a cadeia pesada. Se a região constante for do tipo alfa, tem um IgA. Se for gama, IgG, Mi, IgM e por aí vai. Então, são 5 classes nos mamíferos: IgA, IgM, IgG, IgD e IgE. E aí, cada um vai ter uma função biológica, uma propriedade biológica distinta, certo? E vai ser secretada em um determinado momento aí da resposta imune. Eu vou detalhar melhor e de maneira mais resumida agora, porque eu não sei se o outro vídeo ficou tão bom. Mas vê, o que mais eu queria falar sobre anticorpos? As cadeias leves têm cadeias constantes e variáveis, mesma coisa, as pesadas têm cadeias constantes e cadeias variáveis. Aí, pronto. O primeiro anticorpo a ser expresso, né, como um receptor ainda ali de superfície na membrana da célula B, é o IgM. O IgM é sempre o primeiro anticorpo a ser produzido, certo? Então, você vai ter um anticorpozinho ali na superfície, na membrana da célula B, que vai ter, então, essa cadeia pesada do tipo Mi, por isso a gente classifica como IgM, e o que vai mudar, né, de uma célula B para outra é o sítio de ligação. Cada sítio de ligação de cada célula vai ser específica para um determinado tipo de antígeno. Deu para entender isso? Mas aí lembrar que o IgM é sempre o primeiro a ser produzido pela célula B, né, a ser expresso ali na membrana. Depois da célula B deixar a medula óssea, ela começa a expressar IgD, que então vai ter uma mesma célula B, né, vai ter o mesmo sítiozinho de ligação, vai expressar o mesmo sítio, mas vai ter a cadeia pesada do tipo delta, né? Em um momento agudo, né? Isso é antes de haver o contato com o antígeno, é antes da estimulação antigênica. Então, tô falando de uma célula B virgem, que nunca conheceu o seu antígeno, né? O seu ligante. Então, que nunca encontrou o antígeno. Então, antes da estimulação antigênica, a gente tem primeiro IgM, depois o IgD, tá? A membraninha aqui da célula B. Quando há o estímulo antigênico, né, o estímulo da célula B pelo antígeno ou pela célula T auxiliar, o que acontece é que essa célula B, ela vai começar a produzir e secretar muito IgM. Por isso, no momento agudo, né, você tem aí uma elevação de IgM. E é por isso que o IgM está associado a infecções recentes. E o IgD? O IgD, ele parece não ser secretado, ele parece ter uma função mais de reconhecimento do antígeno, tá? No momento da estimulação antigênica, mas ele parece não ter muitas funções, muitos efeitos depois. Pelo menos isso foi o que eu li no Albert. Eu não sei se tem informações mais atualizadas, né? E, enfim, outras informações recentes, mais corretas sobre o IgD, tá? Mas o IgD normalmente ele não é quantificado, né? Justamente por isso. Ele parece não ser secretado, ele fica associado à membraninha ali da célula B. E antes de haver a estimulação antigênica, quando tem essa estimulação, né, que o antígeno encontra ali o sítio de ligação no anticorpo, aquela célula B vai produzir, primeiramente, muito IgM, né, se for o primeiro contato, muito IgM e secretar esse IgM, né, então IgM alta, indicando infecção recente. E aí, quando a célula B, quando ocorre essa estimulação antigênica na célula B, algumas, né, no caso que vai acontecer,
Não, volta, rebobina. Ocorreu a estimulação antigênica na célula B. Aí a célula B prolifera e algumas se tornam células efetoras e algumas se tornam células de memória. Nesse processo, ocorre o que a gente chama de troca de classe, em que o anticorpo, ele literalmente muda de classe, né? Ele vai, a célula B ela vai começar a expressar anticorpos com o mesmo sítio de ligação para aquele antígeno específico, mas com a cadeia pesada diferente, tá? Então, agora vai produzir, por exemplo, um IgM, né, um IgE. Feito disso, cada anticorpo vai ter uma função biológica, vai se ligar a um determinado tipo de célula. Na cadeia pesada, né, do anticorpo, a gente tem uma região chamada região FC. E aí, essa região FC se liga aos receptores FC. E aí, exemplo, na placenta, né, durante a gestação, tem uma região ali da placenta que possui receptores FC, ou seja, receptores para regiões FC, de anticorpos G, tá? Então, ele vai reconhecer IgG e vai deixar o IgG passar, né, para o sangue fetal. E aí é por isso que a gente diz que o IgG é o que pode passar para o feto através da placenta, né? Alguns conseguem atravessar ali a barreira placentária, chegar ao sangue fetal, certo? Conferindo essa imunidade aí ao feto. A IgG, lembra do G de gestação, então é o que passa na gestação, é o IgG, beleza? Então, vamos falar um pouco mais, assim, de forma mais detalhada, como é que acontece essa troca de classe, né? Primeiramente, relembra aí, ó, IgA tem a cadeia pesada alfa, presente em secreções, lágrima, saliva e tal. IgD, cadeia pesada delta, após a célula B deixar a medula óssea, começa a sintetizar IgD de superfície, né, de superfície celular, com os mesmos sítios de ligação da IgM. O IgD ele é secretado em baixas quantidades, né, por isso que ele não é relevante no soro pra gente. Ele parece ter mais essa importância que eu disse antes da estimulação antigênica, né, sendo a segunda imunoglobulina aí expressa, né, na superfície da célula B. Ok? O IgE tem a cadeia pesada epsilon, né? E o IgE vai se ligar a receptores FC em mastócitos e basófilos. Então, os mastócitos e basófilos têm esses receptores FC. Essa ligação do IgE com o receptor FC no mastócito, no basófilo, vai funcionar como um receptor natural de antígeno. E aí, quando essa molécula, né, ela se liga com o antígeno, ela leva os mastócitos ou basófilos a secretarem histamina e outras aminas biologicamente ativas, né? Os mastócitos levam a fatores que ativam os eosinófilos também, que também se ligam à IgE e que matam parasitos ligados, quando estão ligados ao IgE. Beleza? Aí, o IgG, né? O IgG tem a cadeia pesada gama. O IgG vai ativar o sistema do complemento e fagócitos quando o antígeno está ligado a ele. Alguns IgG podem passar para o bebê, né, através da placenta, porque a placenta apresenta alguns receptores FC que se ligam às moléculas de IgG, transitose, sangue fetal e tal. Somente IgG e IgM ativam o complemento. E aí, falando finalmente do IgM, né, falando por último, mas ele é o primeiro, aqui nessa revisão do que eu tô fazendo. O IgM tem a cadeia pesada Mi, e o IgM é sempre a primeira classe de anticorpos produzidos. Por isso que suas quantidades elevadas indicam infecção recente. Além disso, o IgM ativa o sistema do complemento, né, pela via clássica, que é quando essa imunoglobulina, esse anticorpo, está ligado a um antígeno, isso vai ativar proteínas aí do sistema do complemento. Né? E o objetivo do sistema do complemento é crivar C3 em C3A, que é uma anafilotoxina, né, o fragmento menor, e C3B, que é o fragmento maior, e que serve como uma opsina, né,
Tem C5, enfim, tem várias proteínas do complemento, né? Parece que são mais ou menos 20. E muitas ficam inativas e aí precisam dessa ativação, né? Pra começar a ajudar ali no processo inflamatório, no processo de opsonização, né? Ou seja, de marcação dos antígenos para o macrófago vir fagocitar. Também colocar porinas nas membranas dos antígenos, né? E, enfim, então tem 3 vias de ativação para as proteínas do sistema do complemento. Tem a via clássica, que é justamente quando o IgM ou quando o IgG estão ligados ao antígeno, isso ativa o sistema do complemento, é a via clássica. Tem a via das lectinas e tem ainda a via alternativa, que não precisa de um intermediário, tá? Então, a primeira via, a clássica, é dependente de anticorpo. A via das lectinas, dependente de lectina. E ela é bem parecida com a via a via clássica. E a via alternativa, né, ela não precisa de um intermediário. Aí, tá. Pronto, aí eu queria falar que o IgM e o IgD são receptores de antígeno associados à membrana antes, né, da estimulação antigênica. Então, eles são os primeiros a aparecerem, respectivamente, né, primeiro IgM, depois IgD. E antes de entrar em contato com o antígeno, né, ou seja, antes da estimulação antigênica, então eles aparecem lá, só que aí depois ocorre a troca de classe. O processo de troca de classe é o que e como funciona, né? Eu comentei, mas eu vou reforçar. Célula B virgem estimulada pelo antígeno e pelas células T auxiliares vão fazer com que a célula B se torne efetora secretadora de IgM. As células T auxiliares, elas induzem várias células B a trocarem a produção de IgM e IgD de superfície pela produção de IgG, IgA e IgE, quando a célula B sofre a hipermutação plasmática e tal, né? Ou a hipermutação somática. Isso é depois do contato com o antígeno, né? Então, a troca de classe é justamente a célula B trocando a classe do anticorpo sem trocar o sítio de ligação ao antígeno. Então, você vai mudar a cadeiazinha pesada do anticorpo para epsilon, para alfa, mas o sítio de ligação, ele permanece igual, tá? Isso é importantíssimo que a gente entenda isso, senão gera muita dúvida. Algumas células se tornam células de memória, algumas se tornam efetoras, beleza. Aí, IgA, IgG e IgE, portanto, são coletivamente denominadas classes secundárias de imunoglobulinas, porque elas aparecem, né, depois que teve a estimulação antigênica de uma célula B com IgM e IgD. Pelo antígeno, né, a estimulação antigênica, né, pelo antígeno e pela célula T auxiliar. E essas classes secundárias, ou seja, IgA, IgE, IgE, IgA, IgG e IgE, elas predominam, né, em resposta secundária. Então, IgG, por exemplo, indica infecção antiga, né? E aí, então, pra gente entender um pouquinho mais do babado, a nível molecular, os anticorpos são produzidos por 3 locos gênicos em cromossomos separados. Um locus codifica cadeias leves K, outro locus codifica cadeias leves Y, Yzinho, não sei se eles falam na letra grega, mas o Y mesmo da gente. E outro codifica cadeias pesadas. Cada locus contém segmentos gênicos separados que codificam para para diferentes partes, né, das regiões variáveis, enfim, de uma cadeia tal. Cada locus de cadeia leve contém uma ou mais sequências que codificam a região constante da cadeia leve e uma série de segmentos gênicos variáveis e de junção. A região constante a gente representa com um Czão. A região, os segmentos gênicos variáveis a gente representa com o Vzão e os de junção com o J, certo? Então,
constante C, variável V e junção J. Falando isso porque às vezes aparece ali nos textos, né? As letrinhas. Aí, o locus da cadeia pesada, por sua vez, né, vai conter sequências que codificam a região C, a constante, e vários segmentos gênicos, variável, aí tem o D, que é o diverso, alguma coisa assim, e disjunção. Para você fazer o processo lá de troca de classe, ocorre dependência de um AID, AID. Um processo de dependência do RAG e o outro tem AID, mas eu me esqueci agora, então ignora. Depois eu falo isso em outro vídeo, se precisar, né? Mas ignora, tá? Deleta. Aí vamos só concluir dizendo aqui que cada sequência codificante de região variável rearranjada, cada sequência que vai codificar a região variável, seja a região variável da cadeia leve, seja a região variável da cadeia pesada, vai ser transcrita com a sequência da região constante para produzir RNA que codifica. Transcrita com a sequência da região constante para produzir RNA que codifica a cadeia polipeptídica completa. Sim, óbvio. Ok. Então, eu vou colocar aqui na descrição um resumozinho disso que eu falei no final, que eu achei muito importante. Eu acho que não só complementa, mas talvez até melhore algumas informações que eu trouxe ao longo do vídeo, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição um textinho, né, um resumo, enfim, disso que eu disse, eu tava tentando dizer. E mas assim, tá tudo no Albert, eu nem sei se eu posso colocar o resumo todo, copiar e colar de lá, mas eu vou colocar aqui um trechão que sintetiza bem isso, né, que eu tava querendo falar. Que basicamente essa questão da produção dos anticorpos, a troca de classe, e enfim, os genes envolvidos aí na produção dos anticorpos, até pra gente responder aquela pergunta, né, por que os anticorpos têm tanta variabilidade, a variabilidade que eu digo assim, diversidade, né, porque existem tantos diferentes anticorpos, mais do que genes que a gente tem, tá, então é por conta de vários processos aí de rearranjo genético, né, e é mais ou menos isso.